Nós te rendemos graças pelo favor que o Senhor fez e entregou a cada um de nós. É um favor que não merecemos, no qual chamamos a graça do Senhor. Só temos que te glorificar e render graças por tudo quanto o Senhor tem feito, a começar de nossa vida, quando não deveríamos nem existir, mas o Senhor pensou em cada um e os criou para louvor e honra de sua glória. Assim sendo, nós rogamos que o Senhor perdoe as nossas insuficiências, debilidades, faltas e fraquezas, e preencha-nos com Teu Espírito Santo, pois sem o Teu Espírito Santo teremos simplesmente uma vida natural, a qual na Sua presença é morte. Para que tenhamos verdadeira vida, então precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Rogamos que o Senhor nos ajude, fale conosco, enche o nosso coração de graça e sabedoria por meio da revelação da Sua palavra. Como o Senhor revelou a todos os tempos, a seus profetas, a seus apóstolos e mensageiros, por meio do seu Espírito Santo. Nesta hora não é diferente, Pai. Nós precisamos deste grande Espírito Santo para conduzir os nossos passos, conduzir o nosso coração e nos afastar de todo espírito de engano, de religiosidade, de espíritos de pensamentos próprios, espíritos de interpretação da Sua palavra, o que tem corrompido o homem, tem corrompido os sentidos, mas o Senhor prometeu que o Teu Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Então rogamos, guia nossos passos, preenche o nosso ser, fale
na sua palavra por meio da revelação, Pai, e alimenta cada alma. Nós te pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus no livro, primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículos 18 ao 23. Aleluia, glória a Deus. 1 Reis 22, 18 ao 23. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão o que é mal? Então disse: ouve, pois, as palavras do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei, serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos estes profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Amém? Deus abençoe. Pode se assentar? Graças a Deus. Desejo deixar como título: o espírito do anticristo nos falsos ungidos. Aleluia. Muitas vezes se ouve de anticristos ou anticristo. A palavra anti quer dizer contra, e Cristo, no singular, ungido, e Cristos, no plural, ungidos. Então aqui nós temos o espírito do anticristo nos falsos ungidos. Vamos caminhar dentro disso um pouquinho. Talvez é difícil para as pessoas entenderem o que é falsos ungidos ou uma falsa unção. Aquela unção na qual é chamada de unção do Espírito Santo, porque somente Ele pode ungir. Então, quando se traduz o nome Senhor Jesus Cristo para nós, então está dizendo de Jesus ungido, Jesus Cristo, que quer dizer o Messias ungido, né? Que na língua hebraica seria Yahushua Hamashia, na nossa língua Cristo, Hamashia, no hebraico, que é ungido, é a unção de Deus, quando que na verdade a unção de Deus é Ele mesmo, é o seu próprio Espírito Santo,
ungiu os seus profetas, ou seja, falou na boca de seus profetas, como depois ele não só falou através da boca do profeta Jesus, o Cristo, como habitou nele, e aquele corpo, Jesus Cristo, era a deidade de Deus, Deus na carne humana. Isso nós estamos só para olhar esta unção divina que vem sobre os verdadeiros profetas, porém ela é uma unção divina, verídica, com toda a veracidade de Deus. Mas temos a parte do opositor. A parte do opositor é enganar. Ele é o espírito de mentira, no qual ele usa da palavra de Deus, utiliza dos dons de Deus e traz uma perversão, na qual fica bem aparente, bem próximo ao verdadeiro, no qual, na característica do tempo no qual estamos vivendo, seria bem aplicado, que é o tempo de Laodiceia, é o tempo do direito dos povos, onde temos uma igreja morna, ela não é quente, não é fria, diz o livro de Apocalipse, mas ela é morna, ou seja, ela vive uma vida espiritual e uma vida mundana. Aos olhos naturais, para muitos, pensa-se que é espiritual, mas aos olhos de Deus ele disse: vomitar-te-ei da minha boca. Por quê? Oxalá foras quente ou frio, mas não é nem quente nem frio, não é nem religioso e nem mundano, é duas coisas ao mesmo tempo. Se você tomar a palavra de Deus, então o Senhor Jesus disse que não podemos amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Nós vamos amar a um e odiar ao outro. Aí você pode pensar: irmão, mas isso não é verdade. Eu vou à igreja, eu jogo futebol, tudo, eu sinto a presença de Deus. Deus deixa sentir-se. Mas o seu coração não está certo com Ele, porque Ele disse para não amar o mundo. Aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Então Deus não deixa ninguém enganado. Então precisamos descobrir esse espírito que paira sobre os ares. Ele se assenta em lugares celestiais. Ele se assenta na igreja. Então vamos ver um pouquinho mais deste espírito que saiu. Nós olhamos, tivemos a leitura do livro de Reis, quando Josafá chegou para estar com o rei Acabe. E Acabe, você lê o livro aí todo, nessa guerra contra Ramote Gileade, querendo subir. Então ele, com seus profetas, seus sacerdotes, todos profetizando que ia subir e ganhar a batalha. Mas Josafá perguntou: não tem mais um aí que possa profetizar? Falou: tem um aí, mas ele só fala mal do rei, contra o rei. Não, chama ele lá. Então, mas não é aí, só para os irmãos entenderem,
Mas nós lemos que Deus perguntou se tinha alguém que podia ir lá. Apareceu um espírito. Falou, eu vou lá, e Deus disse, o que você vai fazer lá? Eu vou ser um espírito de mentira na boca deles. Então Deus disse, vá, né? E disse ele, eu serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Esse espírito disse. E ele disse, Deus disse, e ele disse, era Deus, tu os induzirás e ainda prevalecerás. Sai, vai e faz assim então. Seja o espírito de mentira. Então vamos avaliar mais um pouquinho a palavra de Deus, começando com esse espírito de mentira no céu. Por certo, Lúcifer, para derrubar os anjos celestiais, ele teve que introduzir uma mentira. Agora Lúcifer e todos aqueles anjos eram adoradores, e Lúcifer, além de adorador, agora ele quis ser adorado. Então, se você quer entender isto, como ele fez isso no céu, basta você olhar na terra o que ele está fazendo, pois é o mesmo retrato, é a mesma coisa. Então ele derrubou a terça parte dos anjos do céu, e a Bíblia disse que eles foram lançados para a terra. Então vamos ver esse espírito de induzir, de enganar. Induzir é enganar. Você vai encontrar esse espírito induzindo a Eva. Ele enganou, seduziu, ludibriou. Isso tudo quer dizer a mesma coisa. Ludibriou, enganou, né? E como é que ele fez isso? Ele mentiu para Eva. E quando você lê a palavra, não foi grande a mentira. Ele só disse, não é assim. Então é todo cuidado que precisamos ter. Cada pessoa, ao ouvir o Evangelho, para não ser apossado ou ungido desse espírito, que tira a mente das pessoas e diz, não é assim. Quando nós o fazemos, certamente nós estamos nos tornando anti-unção de Deus, ou seja, contra a unção de Deus. Mas qual é a unção de Deus? É a sua palavra. Quando estamos em desacordo com a palavra de Deus, nós somos anticristo. Porque muitas vezes pensa-se no anticristo, que já tem manifestado, e ele ainda será esse anticristo, o sistema religioso, que chegará a ser a besta ou governo para o mundo. Não é só ele o anticristo. Daqui a pouquinho nós podemos perceber que esse anticristo, do qual é Apocalipse 13, que se fala a besta é um poder. Esse poder é espiritual. Por que a besta é um poder espiritual? É porque ele se levanta contra Deus, que é espiritual. Então não precisamos comparar este espírito anticristo do falso profeta, que é a grande igreja religiosa, a qual se levantou desde o ano 300, e ela tem prevalecido até hoje,
porque é o mesmo espírito que induziu Eva, é o mesmo espírito de mentira que desceu na boca dos 400 profetas, que falava bem de Acabe. São os mesmos espíritos que vêm lutando contra a seara de Deus. Então ele manifesta-se a todo tempo. Para o tempo final, nós temos no livro de Daniel, no capítulo 8, se você ler, vai estar falando do bode, do carneiro com pontas. Você vai ver o reino dos medos, persas e coisas que se levantaram até que veio a Cristo. Depois foi profetizado em Daniel, e o anjo disse para Daniel selar aquela visão e profecia, porque ela era para o tempo do fim. Mas muitas vezes não é compreendido pelo sistema religioso que o tempo do fim é desde Jesus até que se complete a plenitude dos gentios, e Deus trabalha com os judeus 3 anos e meio. Então esse é o tempo do fim, desde Cristo para cá, os últimos dias, e nós estamos nos últimos momentos. Então foi profetizado Daniel 8:25, falando desse príncipe que viria. Está relatado em Daniel 8:25 assim: e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, se levantará contra o príncipe dos príncipes. Então ele é para levantar contra Jesus, o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então essa mão que quebra este príncipe do engano, que o engano prospera em sua mão. Você está vendo que esse príncipe ele tem a prosperidade, como Deus disse para aquele espírito de mentira que ele ia prevalecer. Se aquele espírito de mentira ia prevalecer, então ele ia ter prosperidade. Então você olha, desde a queda do homem, quando o pecado entrou, a semente cainita que foi gerada pelo engano, pela sedução, pela mentira de Satanás, que ludibriou a mulher, e aquilo a serpente trouxe a sua semente, e ela cresceu, ela prosperou, se tornou em número maior. Não é isso verdade? Então nós vemos que depois que veio Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e começa as eras da igreja, levanta esse príncipe, ou seja, levanta esse príncipe do engano. A prosperidade do engano cresceu em sua mão, ou seja, a sua religião, o seu ensino religioso, o seu ensino de catecismos e coisas, indulgências, prosperou, cresceu. E esse é o espírito do engano que levantou contra Cristo. E onde você encontra ele? Apocalipse 13. Qual é a igreja dele? Apocalipse 17, a grande Babilônia, a mãe das confusões. Se ela é mãe, então ela gerou outras confusões. E assim esse espírito de mentira, ele tem prosperado. E todas as vezes que Deus
trabalha, esse espírito de mentira trabalha junto. O Senhor Jesus disse: não tema, ó pequeno rebanho. O caminho é estreito e apertada, a porta é estreita e apertada é o caminho que conduz à salvação, e é poucos que encontrem. Mas ele disse também que o caminho da perdição era uma porta larga e muitos iam por ele. O caminho da mentira, da perdição, o povo entra porque são induzidos. Olha, a palavra de Deus não é assim, e toma a maneira mais fácil, que faz os seus olhos desejar aquela beleza e contemplar aquela formosura religiosa. E a prosperidade espiritual de engano, de mentira, ela cresce, ela aumenta. Agora, quem disse que isso ia acontecer foi o próprio Senhor. E para nós entendermos isso, então nós precisamos do Espírito Santo do Senhor, para que nós também não venhamos a crer numa mentira. Agora, o Senhor Deus, o Espírito Santo, ele disse através de Paulo, segundo carta aos Tessalonicenses, versículo 11 do capítulo 2, Paulo diz: por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então Deus manda a sua palavra, e ao ser rejeitada pelo homem, ele tem um espírito de mentira para que ele possa crer. E esse espírito de mentira não é nada mais, nada menos do que um espírito religioso, de religiões, os quais o Senhor Jesus disse: muitos virão em seu próprio nome e muitos aceitarão. E as pessoas vão por esse caminho, se declaram ser de denominação tal e denominação tal, mas nunca se declaram que são cristãos. Ou seja, Cristo fica em segundo plano, porque primeiro ele pertence àquela denominação. Como disse o profeta de Deus, as denominações colocam o nome de Deus nelas. Ou seja, eles usam o nome do Senhor Jesus, fazem cultos maravilhosos, acontece curas, expulsam demônios. Agora, isso é verdadeiro? Isso tem que acontecer na igreja de Deus. Agora, não é porque acontece na igreja que ela é de Deus. Paulo disse que todos os dons são dados por Deus, e é Deus mesmo quem opera cada dom. Então eu quero que os irmãos entendam isso. Você tem um dom, ainda que Deus opere em você, você ore pelo enfermo e ele é curado. Foi você que o curou? Não, foi Deus. Você pode ter falado em língua, trouxe uma profecia para a igreja. Se ela é verdadeira, segundo as Escrituras, foi Deus quem falou. E se não é e se não cumpriu, cuidado, disse o profeta de Deus, é o diabo. Então Deus opera os seus dons. É nisso que você vai entender que se tornam os falsos ungidos. A operação dos dons é Deus que opera, é uma unção verdadeira. Mas as pessoas se tornam falsas, uma falsa unção, porque ainda que Deus usou aquele corpo e falou,
Deus usou e operou, não quer dizer que Deus está ali, é apenas o dom. Então, por ter o dom, a unção do Espírito Santo, e as pessoas vivem um falso evangelho. Então isso os torna e os fazem falsos ungidos. Agora, para se tornar esses falsos ungidos, então nós vamos olhar esse espírito da falsa unção, do anticristo, antipalavra, esse qual nós temos, que se levantou, como nós vimos na segunda carta de Tessalonicenses, e Paulo disse, ele se assenta na casa de Deus, que é a igreja, como Deus, perdoando pecados, querendo parecer Deus, recebendo adoração. Então, se você avaliar esse contexto, você pode buscar Isaías 14, porque o diabo disse, subirei no mais alto da nuvem e me assentarei no meio da congregação. Meio da congregação é no meio da igreja. E serei adorado como Deus Altíssimo. Irmão, mas como que o diabo é adorado como Deus Altíssimo? Através do seu espírito de engano, que paira sobre as pessoas, as unge como espírito de adorador, que ouvem a palavra de Deus, glorifica a Deus, canta hinos, mas a sua concepção espiritual, a sua crença, ela é anti-palavra de Deus. É duro essas coisas, né, meus irmãos? Os irmãos conhecem isso, mas essa é a realidade da hora que nós estamos vivendo, que esse espírito de engano que caiu sobre a grande Babilônia, e ela impera até hoje, ela é a mãe da doutrina trinitária, onde todas suas filhas assinam o seu nome. Como ela é conhecida, a grande prostituta, e que nós sabemos de uma mulher prostituta, quando ela gera filho, os filhos não recebem o nome do pai, porque ela não sabe quem é o pai, não conhece o nome do pai da criança. Mas a igreja verdadeira de Deus, ela conhece o nome do pai, ela sabe de quem ela é gerada, e ela sabe que ela não é gerada das três pessoas da Santíssima Trindade. Ela sabe que ela é gerada da palavra do Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos que a palavra do Deus Todo-Poderoso é Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus. E nós estamos nele, fomos gerados nele, e por ele, e para ele. Então esse espírito religioso de engano mudou o batismo, que é o verdadeiro nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que é Atos 2, 38, que é o Senhor Jesus Cristo, e trouxe o engano religioso, lubridiando as pessoas, e elas aceitaram esses credos e dogmas, ao invés de ficar com a palavra de Deus. Então, a partir deste momento que a igreja quis permanecer em seus sistemas, ou seja, em sistemas criados por homens, Deus já havia falado que ele teria 7 eras, ou seja, 7 tempos, na era gentílica, ou no tempo dos gentios, para que ele levantasse a sua igreja. Então, como
da igreja primitiva caiu, entrou em credos e dogmas. Lá pela Idade Média, Deus levantou Lutero, Wesley. Então o profeta de Deus diz assim: o que é um resumo das eras, no parágrafo 59, o irmão Brana disse assim: é dito que Deus irá restaurar. Então nós temos a promessa que Jesus diz: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, que Elias, os religiosos nunca vai compreender que há um profeta para os nossos tempos, porque eles não conhecem a linguagem profética, ou até mesmo a linguagem divina de nosso Deus, que falou por meio desses profetas. Então, se Deus disse que Ele ia enviar o profeta Elias, então Ele está dizendo que Ele vai enviar alguém com uma unção profética. Então, quando nós vemos o Senhor Jesus dizendo: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, Mateus 17:11, então Ele disse futuro. Ele está profetizando como Ele ia restaurar. O que é restaurar? É voltar ao estado original. Mas voltar o que ao estado original? O mundo pecou. Deus veio e pagou o preço do pecado para trazer de volta a origem, a semente palavra de Deus, que estava no coração do homem e agora manifestada em Jesus. E a partir de Jesus nasce a igreja do Deus vivo, e essa igreja parte para o lado religioso, denominacional, de religiões, credos e dogmas, o qual leva o povo a descrer na própria palavra de Deus. Então veja bem que o povo, é difícil crer na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Por quê? Espíritos ministradores, ou anjos ministradores, que são anjos, são mensageiros, são pregadores, que pregam a palavra de Deus. Ela vem com a unção da mentira, do engano, e quando as pessoas concebem aquilo em sua fé, em seu coração, tira toda a visão do que é santo, puro e real da parte de Deus. Então ele começa a discordar de Deus. Todos que discordam que Deus tem um profeta para hoje, é porque ele não vê a palavra de Deus. Todos que discordam que Jesus Cristo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não segunda pessoa, é um espírito anticristo, diz a Bíblia. É um espírito do falso profeta. Esse espírito do anticristo contra a palavra, que tem descido nesses pregadores, cheio de unções e sabedoria, que pregam maravilhosamente, que muitas vezes nos somos, nem servimos para chegar a seus pés, de tanta sabedoria que eles têm. Mas porém, não creram na verdade, então eles têm o espírito do erro para crer, e assim pregar. Então, a partir de que a igreja que caiu lá no princípio, a romana, que criou o credo, os dogmas que você vai em Apocalipse, eles foram chamados pelo Senhor Jesus de nicolaítas, conquistadores de igreja, aglomeradores de multidão, e multidão religiosa.
E esse é esse Espírito, e ele difundiu-se grandemente, depois que Deus enviou Lutero. Então Lutero saiu de dentro dessa igreja romana, trouxe suas teses, combateu aquele espírito anticristo. Depois da morte de Lutero, os que prosseguiram lendo a mensagem de Lutero regressaram àquele espírito, pois eles tinham que continuar adiante, receber o outro mensageiro, que era o Wesley, que também não trouxe uma restauração, e eles trouxeram, disse o irmão Brana, uma reforma, um ajuste. Mas através do profeta Elias é para restaurar, ou seja, tudo isso que se perdeu dentro desse tempo, desde o Senhor Jesus até os nossos dias, agora era para o profeta Elias restaurar. Está escrito que é para ele converter o coração dos filhos a seus pais. Isso não quer dizer que é converter o nosso coração aos apóstolos, não. É converter o nosso coração à fé e doutrina dos apóstolos. Eles anunciaram o evangelho verdadeiro, a deidade verdadeira de Deus Todo-Poderoso, os apóstolos, os quais viveram com o Senhor Jesus. A fé deles, como disse Paulo, há uma só fé. Então essa fé deles era um Deus único e verdadeiro, não em três pessoas. Uma só fé, um só Senhor. O único Senhor para os apóstolos era Jesus Cristo. E um só batismo, e eles realizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nosso coração tem sido voltado a essa realidade. Esses homens não trouxeram, ou seja, Lutero e Wesley, eles não trouxeram a restauração, mas a restauração estava prometida para o ministério profético, ou seja, para o ministério de Elias. Então, quando a Bíblia diz Elias, isso quer dizer um ministério profético, porque aquele ministério de Elias, Deus usou, me perdoe, Deus usou 4 vezes, né? E irá usar pela 5ª vez. Então foi o próprio Elias, o tisbita, o qual a Bíblia nos diz que Deus o levou para o céu numa carruagem de fogo, e ele não provou a morte. A Bíblia disse, eu creio na Bíblia, você crê? Então ele não pôde morrer. Se ele morresse, então daria muito certo e apoiaria a doutrina espírita de que Deus reencarna, ou que Deus faz reencarnações, as pessoas são reencarnadas. Mas Deus levou Elias, e o Espírito que estava em Elias, que era o Espírito de Deus, desceu sobre Eliseu. Aquele mesmo Espírito desceu em João Batista. Aquele mesmo Espírito de Elias, então falando de Espírito profético, seria para ser derramado também para nós gentios. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Tanto cumpre para nós gentios, porque recebemos um profeta Elias, como depois do arrebatamento da noiva, Deus terá o ministério do profeta Elias com os judeus outra vez. Aquilo que eles não conheceram, rejeitaram, agora será conhecido. Então Deus faz isso. Então vamos continuar. Então o profeta disse: a era pentecostal não restaurou, mas Deus tem que restaurar, porque não pode negar a sua palavra. Isso não é a ressurreição da igreja, é a restauração.
Deus levará a igreja de novo ao Pentecostes, como no princípio. Agora note, estava lendo a Escritura, onde nos diz que necessitamos dessa restauração, falando de Joel. A locusta, o pulgão, a aruga, o gafanhoto tem comido tudo, exceto a raiz, uma pequena porção do tronco. Então esta unção ou pragas que veio para destruir a igreja de Deus, a locusta, o pulgão, a aruga e o gafanhoto, são esses espíritos demoníacos para tirar a vida da noiva de Deus. Mas Deus tem o seu trabalho especial de como chamar esta noiva e formá-la através das 7 eras da sua igreja. E assim ele tem executado o seu trabalho através de seus 7 anjos ou 7 mensageiros, o qual nós encontramos em Apocalipse. Deus não vai plantar uma nova igreja, mas vai trazer sua plantação original. Amém? Você não é uma igreja plantada de novo. Você é a nova igreja de Deus restaurada pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Em seguida virá, me perdoe, deixa eu voltar aqui. Ele está fazendo isso conforme afirmado no verso 23, pela chuva de ensinamento ou temporã. Então o ensinamento da palavra de Deus, que é a chuva virá, a chuva da colheita, ou fé para o rapto. Então essa chuva, este ensinamento, é a mensagem do profeta, a qual vai trazer a fé de rapto, ou seja, a mensagem que veio para trazer fé de rapto. Quando é que vai manifestar esse espírito do anticristo nos falsos ungidos? Parágrafo 50. O resumo das eras, o profeta disse: assim, neste exato momento, estamos no completo cumprimento de Mateus 24. Que é Mateus 24. E virão falsos cristos, e se possível, virão falsos cristos que farão grandes sinais, que se possível enganaria os próprios eleitos. Então o profeta disse nesse momento, ou seja, quando ele estava ensinando, ele já estava em cumprimento disso. E ele prossegue até hoje. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fora possível, enganaria os escolhidos. 51. E quem são os que se esforçarão para enganar os escolhidos? Então o irmão Brana fez a pergunta: e quem são os que se esforçarão para enganar os escolhidos? Aí ele responde: o espírito do anticristo nos falsos ungidos destes últimos dias. Estes seres falsos já têm vindo no nome de Jesus, clamando que têm sido ungidos por Deus para os últimos dias. Eles são falsos messias, seres ungidos. Eles clamam que são profetas, porém são um com a palavra? Nunca. Eles adicionam aqui e tiram ali. Ninguém pode negar o que o Espírito de Deus manifesta-se
em dons sobre eles. Mas como Balaão, eles têm o seu prêmio, ou têm seus programas e fazem apelo pelo dinheiro, exercitam os dons, mas negam a palavra, ou contornam por medo que uma controvérsia diminua as suas oportunidades de maiores lucros. No entanto, pregam a salvação e livremente através do poder de Deus, exatamente como Judas tinha um ministério por Cristo. Mas pelo fato deles serem semente errada, consequentemente, eles têm um espírito errado motivando-os, religiosos. Isso é duro. Esse espírito de motivação que manifesta no meio deste povo religioso. Irmãos, olhar para o espírito anticristo que trabalha pela falsa vinha, através dela, ele manifestou e através dela ele teve filhas e manifesta, mas essa vinha já não engana mais os filhos de Deus. Aqui está em plena evidência, agora, é os mesmos que pregam a palavra de Deus, que foi enviada por Deus e anunciada através do sétimo anjo, tomando as literaturas e as pregações, enchendo de seus pensamentos, aumentando aqui, diminuindo ali. Quando eles fazem isso, eles não fazem simplesmente da mensagem, eles o fazem da palavra de Deus. Aquele espírito enganoso que enganou Eva, quando você diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, então o nome de Jesus Cristo é eterno. Eles dizem não é assim. Então eles estão contra a palavra de Deus. São espíritos ungidos, pregadores da mensagem do sétimo anjo, levantando contra a Bíblia e dizendo não é assim. Isso ludibria, engana, induz as pessoas a crerem no erro. Agora, por que elas creem? Elas não podem ficar com a verdade da palavra. Quando o primeiro mensageiro disse que ao nome de Jesus se dobre o joelho dos que estão nos céus e na terra, que Jesus foi elevado soberanamente, foi lhe dado um nome acima de todo nome. Então lá atrás a igreja romana apagou esse nome, trazendo trindade, tirando o nome do Senhor Jesus. Hoje eles querem usar o próprio nome do mensageiro de Deus e dizer que a Bíblia está falando que Jesus tem um novo nome. Ó, você que é ouvinte da palavra de Deus, você que é um crente no profeta Elias da última hora, seja humilde em seu coração, proste o seu coração diante de Deus e faça o que o Senhor Jesus disse, examine. Mas você pode estar perguntando ou pode dizer, irmão, mas em Apocalipse ele fala de novo nome. Se ele fala, é porque tem pontos a ser esclarecidos e não tomarmos uma decisão precipitada de nossos pensamentos. É quando nós nos esvaímos de nossos pensamentos, ou seja, nós vamos com o nosso pensamento, aí entra esses espíritos errados e traz a unção do erro. Agora, a fé de rápido, o irmão Branham disse na mensagem, o absoluto,
A fé de rapto, ela está nas mensagens. Como ele disse no primeiro selo, que Deus traria os 7 trovões a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Agora os 7 trovões não é o William Branham. Os 7 trovões são 7 mensageiros, que são as mesmas 7 estrelas que está na destra de Jesus em Apocalipse 1, que são os mesmos 7 Espíritos de Deus de Apocalipse 5, versículo 6. Esses são os trovões. Os trovões é a voz de Deus. Quando o irmão Branham disse que o novo nome seria revelado nos trovões, o espírito anticristo tirou a visão das pessoas, jogando que o 7º anjo é os trovões. Não, o 7º anjo é um dos trovões. O 7º anjo disse que o primeiro anjo disse, o primeiro trovão, que foi Paulo, os outros 6 teriam que dizer a mesma coisa. Então, se o primeiro trovão disse que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, que o nome Jesus foi dado acima de todo nome, inclusive do nosso amado irmão profeta William Branham, que nós amamos, porque Deus o enviou como um profeta para a noiva. Então assim disse o profeta, que cada um dos mensageiros falaria igual ao que Paulo falou, ou então estaria em contradição. E Paulo disse que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode dizer, não, irmão, mas em outras mensagens ele disse que é para sempre. Tudo bem, toma um dicionário e você verá que para sempre quer dizer eternamente. Aí nos tornamos ignorantes e lutando contra a palavra de Deus e nos tornando anticristos, lutando contra o que Deus disse. Aí recebemos a unção de falsos ungidos, tem unção, tem sabedoria para pregar a palavra de Deus, mas está apossado do espírito do anticristo, que caiu lá em Nicéia, veio no decorrer das eras. E você olha tantos espíritos religiosos crendo em Deus, indo à igreja, você pode tomá-los então. Romanos, no capítulo 1, que Deus disse que entregaria eles aos seus bel prazeres, ao desejo de seus corações. Você olha todo espírito errado, homem vivendo com homem, mulher vivendo com mulher, leia Romanos capítulo 1, você verá isso. E Paulo disse que Deus os entregou aos prazeres de seus corações. E todos estes que carregam esses espíritos, você fala com eles, são homens, parece cheios de piedade, ou seja, cheios de Deus. Eles falam de Deus, eles dão glória a Deus, dá amém, dá aleluia. Oh, que Deus ajude. Que hora difícil nós estamos vivendo. É só pela graça de Deus que nós podemos romper. Então, se nós vivemos na igreja, ainda vivendo os nossos prazeres carnais, da maneira que nós queremos, Deus nunca nos expulsará de sua igreja. Mas se não convertemos, Deus deixa nós prosseguirmos nos desejos de nossos corações. Mas lá no final nós vamos sofrer uma decepção. Que Deus nos ajude e tire de nós todo espírito de engano,
todo espírito religioso faccioso que possa haver em cada coração, verdadeiramente, o verdadeiro espírito de unção. Este é o Espírito Santo, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. Como disse Paulo: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Se o nosso corpo é onde Deus habita, Deus não habita em lugar sujo. Então Ele morreu para nos salvar, para lavar cada um de nós e habitar com seu Espírito Santo. Então Ele faz uma asepsia, e principalmente de espíritos contrários, que faz nós comportar contra a palavra dele. E quando Ele tira tudo isso, então nós vamos ter o livre curso de vida divina, ou seja, Deus vivendo em nós, você sendo vivificado por Deus Todo-Poderoso. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos, porque tu és ainda o mesmo. A sua palavra ainda é a mesma. Que o teu Espírito Santo guia-nos por toda a eternidade, Pai. Desejamos ser vivificados, ancorados e guardados pela sua presença. Muito obrigado por tudo, Senhor. Leva-nos para casa dirigidos com verdadeiro sentimento de humildade, de buscar e examinar, nunca um espírito de contestar a sua palavra, de pegar versículo para combater outro versículo, pegar um parágrafo da mensagem para combater o parágrafo de outra mensagem, porque quando fazemos isso, nós estamos pondo a sua palavra em desacordo com ela mesma. Quando fazemos isso com a mensagem do profeta, nós estamos pondo em desacordo o que o Senhor pregou através do 7º anjo. E esses são espíritos mesquinhos que desejam arruinar, derrubar a obra do Senhor, a sua igreja. Por isso a sua igreja verdadeira, ela crê em toda a sua palavra e sabe que ela não entra em contradição com ela mesma. Se há pontos que parecem, Pai, contradição aos nossos olhos, então nós precisamos do Teu Espírito Santo para ajustar a nossa visão. Precisamos de humildade para crer em tudo que o Senhor diz. Ajude o seu povo, ajude a sua igreja. Muito obrigado, Pai, por mais esta noite, este momento de adoração. Leva a sua igreja descansada em sua presença. E todos os que estão nos ouvindo através da internet sejam abençoados e também possam descansar, ter o espírito de revelação e de ajuda da parte do Senhor. Abençoe-nos todos juntamente no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos humildemente. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos.